Doação de sangue terá triagem clínica para a prevenção do Zika vírus e da febre chikungunya. Corregedoria da Câmara Legislativa analisa pedido de cassação do mandato de Liliane Roriz. GDF ainda não estabeleceu o pagamento do 13º dos servidores. Veja também, amanhã tem suspensão da faixa reversa na estrutural. E os detalhes do Campeonato Brasiliense de Pôquer. A disputa acontece no Mané Garrincha. Notícias da terça-feira no DF e em torno. Agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. O Ministério da Saúde lançou hoje a campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes. Esse ano, o governo federal alterou o esquema de imunização de 4 vacinas, entre elas a que combate a meningite. Até agora já foram registrados 12 casos da doença aqui no DF. A campanha começa no dia 19 de setembro em todo o país e vai até o dia 30. O objetivo é mobilizar os pais a levarem os filhos para atualizar o cartão de vacinação, com foco também nos adolescentes com até 15 anos. Para isso, será feito um esforço até em parceria com as escolas. É um público que não frequenta postos de saúde, um público que nós temos que alcançar nas escolas. Temos um acordo agora com o Ministério da Educação, que permitirá que a gente faça vacinação nas escolas, vai ajudar muito a alcançar esse público. O Ministério da Saúde vai enviar 26 milhões de doses para os postos de todo o Brasil. 4 tipos de vacina serão aplicadas em um esquema diferente. A de HPV vai passar de 3 para 2 doses. A de poliomielite passa a ser de 3 doses injetáveis e mais 2 de reforço com a gotinha. A vacina que combate a meningite passa a ter reforço quando a criança completar 1 ano. E a de pneumonia agora passa a ter 3 doses e não mais 4 como era antes. O ministro da Saúde reforça que é importante manter em dia a caderneta de vacinação. Se nós podemos trazer as pessoas no dia de mobilização, completar toda a cobertura vacinal de alguma maneira, uma forma de consolidar o programa, porque se toma uma única dose de uma vacina que são 2 doses, não há efeito. Só lembrando que a vacinação começa na próxima segunda-feira e vai até o dia 30 de setembro. O DF vai disponibilizar mais de 335 mil doses durante a campanha. Ainda falando de saúde, doadores de sangue vão ter de passar por uma triagem clínica para prevenir a transmissão do Zika vírus e da febre chikungunya. É o que determina uma nota técnica assinada em conjunto pela Anvisa e o Ministério da Saúde. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. O Ministério da Saúde ainda não detalhou como vai funcionar essa triagem, mas o que já se sabe é que os candidatos à doação infectados pelo Zika vírus ou pelo chikungunya estão inaptos para doação aí por até 30 dias. As pessoas que tiveram relação sexual com a pessoa que teve Zika vírus no período de 90 dias também está inapto para doação aí por no mínimo 30 dias após a relação sexual. Já alguém que viajou para uma área endêmica ou com epidemia confirmada de chikungunya, ou quem já vive nessas regiões aí que tem essa situação, estão também proibidos, inaptos, a doação por no mínimo 30 dias. O Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal confirmaram que os profissionais aí do Hemocentro estão recebendo treinamento para colocar em prática essa nova triagem aí já na semana que vem. Carol. Obrigada, Rodrigo. Operação Mr. Hyde. O Ministério Público entregou para o Conselho de Medicina documentos que relatam o envolvimento de médicos no esquema de superfaturamento de próteses e cirurgias. Se considerados culpados, os médicos perdem o direito de exercer a profissão. O documento entregue pela Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde envolve depoimentos, áudios e outras evidências que podem subsidiar o processo administrativo no Conselho Regional de Medicina,
contra os médicos envolvidos na operação. Os papéis foram protocolados nesta segunda-feira pelo promotor Maurício Miranda. No início deste mês, médicos, empresários e funcionários de clínicas e hospitais foram presos durante a operação Mr. Hyde. Eles são investigados por suspeita de integrar uma organização criminosa que lucrava com a prescrição de cirurgias sem necessidade. A polícia acredita que nos últimos 5 anos, o esquema movimentou mais de 30 milhões de reais. Superfaturamento de próteses e uso de materiais vencidos também estavam na fraude. Dias depois da operação, 5 dos 13 presos conseguiram habeas corpus e devem responder ao processo em liberdade. Operação Acrônimo, a Polícia Federal foi às ruas aqui do DF, do Paraná e de São Paulo na 7ª fase da operação. O principal alvo foi o sobrinho do governador Fernando Pimentel de Minas Gerais. O empresário Felipe Torres seria sócio do político em um restaurante no interior paulista. A suspeita é que o negócio tenha sido aberto com dinheiro de propina. A operação de hoje é resultado de uma investigação iniciada no ano passado, quando a PF apreendeu mais de R$100 mil em um avião bimotor aqui na capital federal. O dinheiro estava em poder de 2 pessoas que trabalhavam para o governador. A polícia apura irregularidades no financiamento e na prestação de contas da campanha eleitoral do petista. O segundo dia de protestos dos servidores públicos federais e estaduais no gramado da Esplanada reuniu, de acordo com a PM, cerca de 2.500 manifestantes. O ato é contra medidas que cortam gastos públicos e contra a reforma da Previdência, medidas anunciadas pelo presidente Michel Temer. Quem passou pela região precisou de paciência porque o trânsito ficou bem lento. No fim da manhã desta terça-feira, os manifestantes fecharam 3 vias da Esplanada dos Ministérios, que dão acesso ao Congresso Nacional. O trânsito ficou lento e o Detran controlou a passagem de veículos. Com faixas, cartazes e carros de som, o grupo protestou contra o governo do presidente Michel Temer e contra a aprovação de uma emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Os manifestantes se concentraram em frente ao gramado do Congresso e impediram a entrada de automóveis durante cerca de 40 minutos. Além dessa manifestação, os servidores públicos ainda prometem novos atos, incluindo uma greve geral. O corregedor da Câmara Legislativa, deputado Rafael Prudente, está finalizando o parecer dele sobre os processos de cassação da distrital Liliane Roriz. O advogado dela já entregou a defesa para a corregedoria. A Juliana Cury tem os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Juliana, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. O advogado da deputada Eri Varela foi quem entregou esse documento de defesa lá na corregedoria na Câmara Legislativa. Liliane Roriz é acusada de quebra de decoro parlamentar e o advogado dela defende que não há provas contra a distrital e que o pedido de cassação só teria começado a tramitar na casa por uma retaliação, já que Liliane Roriz apresentou denúncias com áudios de irregularidades no pagamento de serviços de UTIs em troca de propina. Agora, como você disse, Carol, o corregedor Rafael Prudente tem 15 dias para entregar o parecer sobre o processo que deve ser concluído até o fim desse mês de setembro. Depois disso, o caso segue para análise no Conselho de Ética e só aí vai a plenário para ser julgado pelos outros distritais. Lembrando que o processo que pede a cassação de Liliane foi elaborado pela ONG Adote um Distrital. A entidade alega que ela deve perder o mandato por já ter sido condenada em primeira instância por improbidade administrativa. A Liliane Roriz também foi responsável por entregar provas para essa Operação Dracon, que investiga todo esse esquema de corrupção, de propina na saúde aqui no Distrito Federal. E quem vai analisar o caso desses deputados envolvidos na operação, que já foram afastados, inclusive, da mesa diretora, lá no Supremo Tribunal Federal, é o ministro Ricardo Lewandowski. A gente segue acompanhando agora o desenrolar desse processo, né, Carol, para saber se Liliane fica ou não na Câmara Legislativa. Tá bom, Juliana. Obrigada. Boa noite para você. A primeira agenda da nova presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, foi um encontro com os governadores dos estados e do Distrito Federal.
Junto com 24 chefes de executivo, o governador Rodrigo Hollenberg entregou uma pauta de reivindicações. Entre os pedidos, a redução das ações judiciais na área de saúde e a liberação das verbas do fundo penitenciário. A ministra acertou um cronograma de atuação nos estados para tentar solucionar as demandas. 25 governadores e incontáveis assuntos para tratar com a recém-possada presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Essa foi a primeira agenda de trabalho dela à frente do STF. A gestão da ministra já foi marcada por uma surpresa ainda na posse, quando ela quebrou um protocolo para cumprimentar primeiro o povo e depois as autoridades. E mais uma vez, Carmen Lúcia surpreendeu ao receber os governadores para tratar de temas importantes dos estados. É com entusiasmo, que a gente recebe, é uma mudança histórica, A Federação Brasileira é só no papel. Isso é uma cultura centralizadora. Você liga a televisão, o dia inteiro é Brasília, 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 Brasília. É um dos países mais centralizados que existem. Aqui não há federação para valer. Então ela realmente está dando força à questão federativa. Um dos destaques da reunião foi a questão da judicialização da saúde. O governador Rodrigo Hollenberg disse que o encaminhamento de questões como liberação de medicamentos e UTI para a justiça causa um desequilíbrio em todo o sistema. É uma preocupação também manifestada por vários governadores com a questão da judicialização da saúde, que faz com que muitas vezes os governos gastem quantias astronômicas com pessoas que menos precisam, deixando de utilizar esses recursos para atender um contingente maior da população que mais precisa. A situação financeira dos estados também foi discutida durante a reunião. Os governadores reclamaram da quantidade de liminares concedidas pela Justiça, a maioria para garantir os direitos de servidores, que afetam diretamente os cofres estaduais. No país inteiro, a gente tem liminares que trazem despesas para os estados, para os municípios, despesa de pessoal, despesas, por exemplo, na área da saúde, muitas vezes sem uma base técnica, sem uma regra com a lei, e que resulta em prejuízos para o equilíbrio dos estados. Atenção motoristas, a partir de amanhã, o DER vai suspender a faixa reversa na estrutural, sentido Ceilândia-Brasília, para reparo no asfalto da pista. O repórter Rodrigo Nunes volta ao vivo com outras informações para a gente. Ô Rodrigo, onde vai ser essa interdição, hein? Que trecho? Carol, a mudança vai ocorrer no trecho entre o quilômetro 0 e o quilômetro 3 da via. E as obras aí estão previstas para durar até o dia 23 deste mês. Para falar mais sobre o assunto, estou com o diretor-geral do DR, Henrique Ludovici. Boa noite, Ludovici. O quanto essas obras aí vão impactar na rotina de quem passa por essa via? É verdade, as pessoas devem se programar, se planejar, até porque durante 10 dias teremos a execução desta restauração na BR-070. Mas deixando bastante claro que neste período, naquele trecho, não funcionará o sentido único, mas na estrutural sim. A partir do viaduto do Pistão Norte, nós teremos o sentido único da estrutural funcionando na parte da manhã e na parte da noite. Então a inversão de fluxo será mantida nesse período? Com certeza na estrutural. Durante o período da obra não teremos isso na BR-070, mas é importante também deixar claro que esta obra trará grandes resultados, grandes benefícios para os usuários da via, principalmente em termos de segurança viária, em termos de melhor fluidez. E neste período aí de 10 dias, o motorista que quiser evitar essas obras, o que ele precisa fazer? Bom, aqueles que puderem eventualmente vir acompanhando o tráfego até a estrutural terão um sentido único disponibilizado. Aqueles que eventualmente quiserem alterar seu trajeto podem buscar a Hélio Prates para acessar, por exemplo, a estrutural, ou mesmo a pista central de Taguatinga, vindo pela EPTG. Ou seja, há alternativas. E as pessoas precisam entender que esta obra é a favor da segurança, é a favor da fluidez, é a favor do usuário da BR-070. Muito obrigado, Ludovici. Voltamos ao estúdio com você, Carol. Tá bom, obrigada, Rodrigo. Boa noite. Previsão do tempo, hein? O DF está há 2 dias com a umidade relativa do ar abaixo de 20%. Ontem, o IMET registrou 17% de umidade e hoje, 18%.
Amanhã a previsão é de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura vai variar entre 18 e 32 graus e a umidade relativa do ar continua baixa, fica entre 50% e 15%. Depois de mais de um ano, finalmente uma família de Águas Claras conseguiu o direito de receber o canabidiol, remédio à base de maconha, para tratar as crises convulsivas da filha. A Justiça havia determinado a entrega do medicamento em agosto do ano passado. Veja. Gabriela tem apenas 8 anos e sofre com crises convulsivas desde que nasceu. Para controlar as convulsões, a menina precisa tomar o remédio canabidiol, substância à base da maconha. A família conseguiu na justiça o direito de receber o medicamento de graça. Mas mesmo com a decisão em mãos desde agosto do ano passado, a mãe só teve acesso à substância nesta terça-feira, mais de um ano após a determinação judicial. Toda semana a gente chegava, pegava novas informações, o povo não tinha muita informação para dar e foi muita burocracia. E agora, dia 18 de agosto, a medicação chegou, a secretaria informava que estava lá para a gente retirar na farmácia central. Só que quando chegávamos na farmácia central, não tinha como, não cadastraram a medicação e a gente não poderia retirar. Para não deixar a filha sem o remédio, a mãe comprou o canabidiol com o próprio dinheiro durante um ano. Mas o orçamento ficou apertado. Cada seringa custa, em média, R$ 650 e o remédio só é disponibilizado nos Estados Unidos. O canabidiol ajuda a pequena Gabriela a estudar, interagir e até mesmo sorrir. Ela voltou ao colégio, né? Voltou a interagir, voltou a ter uma vida, além das limitações, ter uma vida social, né? Que ela possa interagir mais, que ela ri, chora, né? Expressar suas emoções. Ter o controle do tronco, apesar das inúmeras terapias que ela faz, e todos os dias, mas a gente viu uma melhora significativa com o uso do canabidiol. A Secretaria de Saúde informou que mesmo com a determinação da Justiça, em agosto de 2015, só recebeu o medicamento na última semana devido a problemas na importação. Como a venda do canabidiol é proibida aqui no Brasil, a Secretaria de Saúde disse que é necessário ter autorização da Anvisa para importar o produto. Apesar do atraso, o GDF ainda não estabeleceu a data para o pagamento do 13º salário de servidores públicos. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. Oi, João, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. O governo do Distrito Federal ainda não definiu uma data para pagar o 13º salário dos servidores públicos que fizeram aniversário no mês de agosto. Cerca de 10 mil funcionários reclamam do atraso. Segundo a Secretaria de Fazenda, o benefício será depositado nos próximos dias. O executivo alega dificuldades financeiras para quitar a dívida, já que o pagamento deve custar cerca de 105 milhões de reais aos cofres públicos do GDF. O sindicato acredita que a arrecadação fiscal do DF cresceu e que o argumento do governo para não pagar os servidores não se justifica. Os atrasos geram uma expectativa ainda maior sobre o pagamento do reajuste salarial prometido para o mês de outubro. Recentemente, o governador Rodrigo Hollenberg afirmou que o governo está trabalhando para arcar com os reajustes. De acordo com o GDF, o impacto do reajuste será de quase 1,5 bilhão de reais até o fim de 2017. De volta com você, Carol. Boa noite. Até amanhã. Obrigada, João. Até. Esporte começou a 4ª etapa do Campeonato Brasiliense de Pôquer no Mané Garrincha. A modalidade vem conquistando cada vez mais os brasileiros e exige técnica, viu? Mas compensa. Os melhores jogadores podem ganhar prêmios que chegam a 100 mil reais. As cartas e as fichas substituíram a bola de futebol e pelos próximos dias dão um tom aos jogos do Mané Garrincha. Os jogadores invadiram o estádio para disputar a 4ª etapa do Campeonato Brasiliense de Pôquer. Usar óculos escuros, fones de ouvido e fazer cara de mal são algumas das táticas dos jogadores para se concentrar no pôquer e intimidar os adversários. E para jogar, é preciso elaborar estratégias. É um jogo que envolve muita matemática, muito estudo do adversário, muito estudo das mãos, muito estudo do range, envolve muita coisa. O número de pessoas interessadas no jogo vem crescendo no país. Só que o pôquer já é legalizado,
mas ainda não é regulamentado como esporte. O que se discute agora é a regulamentação do esporte, processo diferente, onde se estipulará regras, questões de tributos, uma discussão um pouco mais específica que está se encaminhando agora. Mas esse debate ele é muito legal porque o Brasil está prestes a abrir as suas portas à comunidade de jogos como um todo. A Kika é uma das celebridades da modalidade. Ela trabalha como dealer, que é a pessoa que comanda a mesa, e já participou de jogos com celebridades como Neymar, Ronaldo Fenômeno e Denilson. Para ela, o pôquer promete crescer ainda mais. Eu estou há 6 anos, tem gente há mais de 10 anos. É sensacional, né? Não tem o que falar assim. A gente fica muito feliz, principalmente agora que entrou pessoas renomadas em esporte, na televisão, cresce muito mais. Em cada uma dessas mesas podem jogar 10 participantes. E para sentar em uma dessas cadeiras, como eu estou fazendo agora, o investimento pode chegar até R$3.000. Mas o vencedor pode lucrar alto. Todas as etapas garantem uma premiação mínima de 100 mil. Então isso quer dizer que mesmo que a gente tivesse 20 jogadores pagando uma inscrição de R$380, a federação garantiria a premiação de 100 mil. A expectativa é que mais de 2.500 jogadores passem pelo estádio até o dia 21, quando acaba o campeonato. Só lembrando que o campeonato vai até o dia 21, né? E a entrada é de graça. Outras informações no telefone 99689-3013. Veja a seguir, tanque de caminhão carregado com combustível explode em Lusiânia. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já.